estou aqui para fazer os meus atletas virarem cidadãos de bem. Não deixe as pessoas matarem seus sonhos, não. Corra atrás dos seus sonhos, porque quando você corre atrás dos seus sonhos com fé e com determinação, o Senhor Jesus abençoa você e seu sonho acaba se realizando. Então não desista, não escute os outros, escute o seu coração. Oi, oi, meus anjos! Bem-vindo a mais um bate-papo dos Anjos Celestes. E hoje estamos aqui com o treinador Ricardo Alexandre. Olá, tudo bem? Treinador, por que o nome do time é Anjos Celestes? O que te motivou a colocar esse nome? Bem, no passado eu jogava no Pedro II, né? na escola Pedro II, e tinha os anjos noturnos. Né? Aí quando eu mudei para cá, a gente estava escolhendo o nome para o time, os meninos resolveram colocar Clube Atlético Basquetebol, Clube Cruzeiro Basquetebol, e eu lembrei do nosso time. E aí eu coloquei Anjos, em homenagem ao Senhor Jesus eu coloquei Celeste, então ficou Anjos Celestes. O que te motivou a se tornar treinador? Para falar a verdade, quando eu morava em BH, eu estava treinando pro Jimmy, eu jogava Jimmy, essas coisas tudo. Aí quando eu mudei para cá, eu treinava pro Jimmy, essas coisas tudo. E um dia eu treinando, os meninos me viram, né, treinando lá e queriam treinar basquete também. E aí, coincidentemente, a Igreja Universal fez aquele torneio da Universal, eu comecei a treinar, os meninos pediram para me treinar, aí nós treinei com eles, né? Fizemos o time e fomos campeão do torneio. Aí de lá pra cá eu continuei como treinador. Qual foi sua maior dificuldade ou pior momento que já passou com o time nesses 18 anos? Deixa eu ver aqui. Bem, foram tantos que não dá nem pra colocar não, mas o mais recente aí foi um pequeno desentendimento que teve com os jogadores antigos e os jogadores novos. Maior motivação que fez você continuar investindo ou sonhando com o time? Isso aí foi igual falar com os meninos. Depois de muito tempo, né, eu fiquei praticamente assim, sem jogadores nenhum. Aí no final do ano passado, quase no meio do ano passado, aliás, começo do ano passado, o César, né, juntou os meninos, reuniu os meninos e resolveram me treinar comigo novamente. E aí me deu aquele incentivo, aquela vontade de continuar. E depois de um tempo para cá, os meninos evoluíram tanto, depois que teve a separação dos meninos mais velhos e dos meninos mais novos, eles evoluíram tanto que isso aí é o que me faz querer continuar como treinador, lutando e treinando eles da melhor maneira possível. O que te motivou a formar o grito da equipe? Jesus é bom o tempo todo Jesus é bom. Por que desse grito? É porque a maioria das vezes que já aconteceu coisa ruim comigo, Deus sempre conversou comigo falando para mim não desistir. É igual a questão do meu trabalho. Eu faço um trabalho voluntário, não cobro nada de ninguém para dar treino, porque foi um acordo que eu fiz com o Senhor Jesus. Eu falei com o Senhor Jesus, quando eu mudei para cá, é um bairro de periferia, os meninos estão morrendo o tempo todo e eu quero tentar salvar vidas. E Jesus sempre me apoiou da melhor maneira possível, sempre me ajudou, sempre foi companheiro. Uma das melhores coisas da minha vida foi ele, ter conhecido ele e ele continuar. E realmente, Jesus é bom o tempo todo, né? É a gente que não dá muita atenção para ele, né? Mas ele continua ali nos abençoando, nos olhando e fazendo o melhor por nós. Como é ser responsável pela evolução de um time? É complicado. Em primeiro lugar, igual eu falo com todo mundo, não é eu que faço o trabalho. Quem faz o trabalho é o Senhor Jesus. Ele apenas me usa, né, para fazer da melhor maneira a vontade dele. E eu sempre converso tudo com ele, eu sempre peço ajuda a ele, sempre me dá sonhos, me dá visões, me dá direções para mim continuar com o treinamento dos meninos. E a evolução também parte demais dos meninos, entendeu? Quando a gente começa a ter um bom relacionamento com os jogadores, eles começam a querer mostrar mais o trabalho, começam a querer correr mais e querem fazer mais.
né? Para agradar não só a minha pessoa, como eles também. Ótimo. Muitos jogadores acabam criando uma amizade muito forte com o Senhor e alguns saíram com desentendimentos. O que você tem a falar sobre isso? Poderia ser diferente? Em certo ponto, eu acho que não seria não. Porque os meninos, quando eles jogavam comigo, eu passava demais a mão na cabeça deles, fazia demais a vontade deles. Eles começaram a ficar muito mal acostumados com isso, entendeu? Então, tipo assim, eles saíram porque eles queriam mandar no time, eles queriam tirar jogador e eu não quis tirar jogadores que eles queriam. Porque a situação é a seguinte, eles me abandonaram milhares de vezes quando eu precisei deles. Aí eles vêm, uma equipe toda formada, toda pronta, os meninos começando a evoluir e simplesmente eles queriam ter prioridade que não era mais para eles, entendeu? Simplesmente eu aceitei eles voltarem a treinar comigo pelo vínculo do passado. Mas o vínculo do passado não vai fazer eu tirar jogador por causa deles. E olha para você ver hoje em dia como é que está a situação do time. O time evoluiu bastante. Não falando mal, mas só colocando os pingos no i. Ok. No time atual, teria alguma qualidade exclusiva em comparação a outras do passado? Em comparação, não, porque cada equipe é diferente da outra, né? Então, nesses 18 anos, eu já tive praticamente quase, eu acho que 10 equipes, e cada uma é diferente da outra. Tinha equipe que era mais focada no lado espiritual, que era a minha primeira equipe feminina. Sempre acreditava em Deus, sempre pedia que Deus abençoasse elas, só que elas não tiveram paciência para esperar o tempo de Deus. Se tivesse esperado o tempo de Deus, a vida delas seria bem diferente, entendeu? O time tinha crescido demais, hoje elas poderiam ser todas jogadoras profissionais, mas é igual aquela questão, tudo vem segundo a vontade de Deus e não a vontade da gente. Tem time que era mais preguiçoso, não gostava de treinar, os meninos queriam mais bater pelada, e isso é normal. A última equipe que eu tive, que foi os meninos que saíram, eles no começo, quando eles eram mais novos, eles corriam, eles se dedicavam, eles eram uma baita de uma equipe, não perdia para ninguém. E depois eles têm que ver essa nova equipe agora, né, os meninos que vieram, aí veio César, Thalisson, o Thiago que voltou, o Ronildo, os meninos tudo, e a equipe ficou boa, ficou melhor. Por quê? Porque são meninos novos que queriam mostrar o seu lugar, eles queriam lutar pelos seus lugares, entendeu? Então, a equipe aí que está sendo uma das melhores para mim, esses 18 anos, foi a minha primeira feminina com as meninas do bairro, e essa equipe agora. Com 18 anos de Anjo Celeste, tem alguma lição de moral essencial para o nosso dia a dia ou para a vida? A lição de moral que eu tenho é aquela questão de você saber o seu lugar. É igual eu falo, não é escutar as pessoas, é seguir e correr atrás dos seus sonhos. Porque quando você começa a correr atrás do sonho de outra pessoa, você começa a querer correr para agradar outra pessoa, acaba que você não cumpre o seu destino, você não faz aquilo que você tem que fazer. Não importa o que você está passando, entendeu? Então, como eu falei, nesses 18 anos, eu tive muitos momentos ruins na minha vida com o time, eu já tive derrotas que não era para ter, igual a última que nós tivemos aqui, que não era para ter, a gente acabou tendo. E aí, lições é justamente isso. Você correr atrás, lutar pelos seus sonhos. Igual eu falo com o pessoal, eu não estou aqui só para fazer um time de basquete, eu estou aqui para treinar cidadãos, eu estou aqui para fazer os meus atletas virarem cidadãos de bem, entendeu? Isso é o mais importante. É a lição que eu passo, ter fé, determinação e confiar demais em Deus. Muitas promessas chegaram para muitos jogadores de ir treinar em outro país, jogar basquete ou na base de um time profissional e não foram. De que forma isso afetou o Senhor ao time? A questão é a seguinte, muitos tiveram oportunidade, os meninos estavam numa fase boa, estavam jogando bem, e o que afetou o time é o seguinte, imagina se a maioria desses meninos tivessem ido. Vamos supor, imagina que uma jogadora minha, que foi chamada para a seleção brasileira, tivesse ido.
Hoje em dia os Anjos Celestes estavam com mais de 30, 40 meninas treinando com nós ainda, porque uma menina de periferia saiu e foi para a seleção brasileira. Imagina se um jogador meu tivesse ido jogar fora, Portugal, Alemanha, alguma coisa assim. Hoje em dia o time estaria muito maior, porque o pessoal, eles não olham qualidade. O pessoal é igual, como é que eles falam, gente? É igual questão de igreja. Na igreja, se você for na igreja que prega só a verdade, o pessoal não vai. Mas se você for na igreja que pega a prosperidade, o pessoal vai. Então o time de basquete é a mesma coisa. Se a pessoa vê que jogadores estão indo profissional, jogadores estão arrebentando lá fora, o time cresce. Se eles verem que não vai, os meninos não vão, os meninos desistem, porque eu até conversei com um colega meu, o Rodrigo Otávio, lá, instrutor do Minas, que fez a clínica agora há pouco tempo. O problema é que meninos de periferia tem vezes têm a visão muito fechada, entendeu? Eles têm oportunidade, eles têm tudo para ir para um profissional, mas desiste, não confiem em eles mesmos. Eu já escutei aqui meninos falando, velho, não vai profissional não, se você for profissional você não vai jogar com a gente. É lógico, se o cara está jogando no time, ele vai para outro time, ele não vai jogar com a mesma equipe, ele vai jogar com a equipe diferente. O pessoal tem que abrir a cabeça para isso. Então eu vejo muita gente perdendo oportunidade por causa disso. Impacta o time sim, porque muitas vezes um treinador de fora vai e pede o jogador não vai, a sua credibilidade com esse treinador fica barada. Poxa, eu pedi o Ricardo no jogador e o Ricardo não mandou. Aí vem a questão da seleção brasileira novamente. A menina foi chamada 2 vezes para jogar na seleção brasileira. Ela não foi as 2 vezes. Depois disso, ninguém mais procurou meninas para jogar, entendeu? Então, oportunidade teve, eles jogam fora e fica abalada a credibilidade do treinador. Na temporada dos Anjos, qual momento deixou você mais emocionado ou feliz? Teve um impacto? Ó, várias, né? Várias, igual o primeiro time feminino, a união das meninas, elas treinando, elas orando, dobrando o joelho no chão, conversando com Deus o tempo todo. Isso era um momento que me impactava. Até teve uma condições que eu chegava sempre meio-dia e meia nos treinos e dobrava o joelho no chão no meio da quadra e orava. E um dia eu orando, eu abri os olhos assim rapidamente, eu me vi cercado por anjos, né? Aí o nome do time Anjos, aí vem na minha cabeça isso. E quando eu fechei os olhos, que eu voltei a orar e que eu abri os olhos de novo, o meu time feminino estava todo ao meu redor orando junto comigo. Elas chegaram, viu orando e começou a orar. Isso me impactou de muito. Isso me mostrou que, tipo assim, que o time é um time abençoado. Mas quando você é um time cristão, que você tem bênção, o inimigo tenta arrumar de tudo e quanto é forma para te derrubar. Outra questão também que me impacta, voltando na equipe mais novas agora, foi uma questão que aconteceu com um jogador meu. A equipe toda se uniu para comprar um tênis específico jogador. Isso me abalou demais, porque eu achei assim, poxa, isso é que é amizade, é isso que eu quero para o time. Se um jogador não tem condições de comprar e os outros têm para ajudar, para que não fazer o bem? Não é um time cristão? Então a gente tem que continuar com esse mesmo pensamento e a mesma metodologia. Qual foi a maior dificuldade com a equipe atual? Dificuldade com a equipe atual, a gente tem que é o seguinte, o que a gente mais conversa é que muitos jovens, eles não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É igual eu estava conversando com um atleta meu, quando eu jogava basquete, eu era mais novo, eu trabalhava, ia para academia, ajudava dentro de casa, treinava, namorava e estudava, praticamente fazia 6 coisas ao mesmo tempo. Os jovens hoje em dia, se eles estudam, trabalham, eles não conseguem mais treinar basquete porque a cabeça deles fica voltada, não sei para quê, tipo assim, eles não conseguem auxiliar as 2 coisas ao mesmo tempo. E também o que é impactante nessa nova geração agora, que é gerações que é mais ligada na internet, que é coisa mais ligada à tecnologia. Então, muitas vezes os meninos poderiam jogar um bom esporte, não só basquete, um futebol, vôlei, qualquer coisa, poderia ser bom, mas muitas vezes desiste por causa de tecnologia, joguinhos tecnológicos, falta de cabeça,
falta de enxergar a vida pelo outro ângulo, achar que tudo é fácil. Mas a gente tem que saber que na vida nem tudo é fácil. O que vem fácil, vai fácil. Mas o que vem trabalhado, lutado, permanece. Qual foi a maior alegria com a equipe atual em quadra? Bem, a maior alegria que eu tive com os meninos, né, foi depois da separação que os meninos saíram, né, os que a gente teve aqui a discussão ali saiu. A alegria foi o seguinte: quando os meninos fizeram um plano para sair da equipe, a gente já sabia que eles iam sair. Só que a gente também queria desligar eles, porque eles estavam desobedientes, eles não queriam escutar, eles queriam fazer as coisas da cabeça deles. E aí o que impactou mais foi que nós juntamos os meninos tudo, conversamos, eu cheguei, sentei, conversei com o Taxon chegou e falou assim, não, vamos fazer isso aqui, o outro. E quando teve essa divisão, que os meninos tentaram provocar a equipe para brigar comigo, para tirar minha moral, a equipe toda me apoiou. Então eu achei isso aí muito legal, muito impactante. E de lá para cá, a equipe só cresceu, igual eu falei com os meninos, nós viemos aí de 11 vitórias consecutivas. Tipo assim, não tinha, ninguém estava conseguindo parar a gente. A gente ganhou o Intermunicipal, ganhou o torneiozinho que teve lá no Educar, a gente começou a ganhar tudo. E o bom dessa questão foi que a gente ganhou o Intermunicipal, os meninos lá do projeto do Minas, que eu treinava, vieram treinar comigo nos anos Celeste, e os meninos do Tiradentes vieram treinar comigo também e viraram os anos Celeste. Então, o que me faz mais admirar também são a questão do pessoal que está na coordenação comigo, na coordenação técnica. E tem o Taxon, que ele luta, ele conversa, ele é um ótimo treinador, é um ótimo jogador, né? E toda mão que a gente vai, ele sempre é elogiado como um grande jogador, tal, o pessoal me parabeniza por ele. O César também, que virou um monstrão aí também no jogo contra o Minas, com as bolinhas de 3D que salvou, rebote e se tornou um ótimo jogador. Nessa brincadeira também no torneio, o Thiago lá foi considerado como o Nil, né, que ele foi um monstro no jogo, rebote tudo dele, virando, fazendo cesta. E os outros meninos que vêm contribuindo. Então, tipo assim, foi bacana que o time... Antigamente a gente só tinha um herói que era um armador. Hoje em dia a gente tem praticamente o time todo são heróis, entendeu? Porque todo mundo luta, todo mundo briga e todo mundo faz as coisas. E eu acho bacana que a minha decisão de colocar o Taxo como capitão foi a coisa que fez o time mais andar, porque ele é o herói do time todo. A gente acabou com os heróis do passado, que acabou que no final os heróis do passado se tornaram vilões, e vieram os novos heróis que estão aí segurando a equipe da melhor maneira possível. Você foi treinador do Colégio Educar no projeto Escola de Esporte do MTC. E com isso vieram atletas para os Anjos Celestes. O que você achou? Quando eu fui treinador, a gente sempre conversava e eu senti que aqueles meninos tinham muito potencial, eles tinham potencial para ser muito mais, ter potencial de ser grandes jogadores que não estavam sendo aproveitados. Então, quando eles vieram para o time, eles jogaram com nós, igual a gente jogou contra o time do Minas de BH, eles gostaram, se sentiram bem, e todos os meninos tinham potencial de ser grandes jogadores de basquete. Mas, infelizmente, como eles falaram comigo, com eles indo fazer faculdade, eles fazendo outras coisas, eles ficaram com pouco tempo para vir treinar, né? Então, foi uma pena perder eles, mas, como o César falou no outro vídeo, é vida que se segue. Como é ter um clone seu no time? Isso, respira. Bem, a questão do clone no time, eles falam que é meu filho, eles falam que é meu clone e tudo mais. O problema de ter um clone no time, que aí, problema não, vai ser até uma vantagem para mim, que aí eu não faço mais 70 pontos sozinho, eu faço 140 pontos, né? Porque vai ser eu e meu clone jogando junto. Bolinhas de 3 agora, nossa, vai ser monstro. Só nós dois ganhamos os jogos tudo. Obrigado, Luiz. Vocês tiveram uma derrota contra a equipe de Canguçu. Qual foi sua opinião sobre essa derrota? Quando eu marquei o jogo contra a equipe do Canguçu,
foi o seguinte: a minha equipe estava vindo de 11 vitórias consecutivas. E meu time começou a ficar muito mal acostumado. Ele estava acostumado a ganhar, todos os jogos que a gente ia era festa, né? Igual a gente pegou a equipe do veterano do Minas e ganhamos, e eu falei com eles: gente, vamos pegar um time de gym, um time mais forte, um time mais pegado, e vamos tentar ganhar deles. No começo, o meu time jogou muito bem, o jogo estava pau a pau, estava um jogo bacana, dava até para levar o jogo. Só que aí nós tivemos aí, infelizmente, é uma coisa que eu tenho que falar, o time do Canguçu joga muito bem, é um time bom, é um time forçado que já jogam junto há bastante tempo. Eu acho que eles não precisariam da ajuda do árbitro, igual eles tiveram a ajuda do árbitro, né? Uma falta técnica ali, uma falta antiesportiva que teve no jogo, né? O jogador deles, o número 12, foi tentar roubar a bola do meu armador e ele caiu em cima do meu armador, e meu armador era o último homem para fazer cesta. Então isso aí automaticamente foi, cara, uma falta antiesportiva. E o árbitro não quis dar, entendeu? Tipo assim, o time estava bom, igual foi com alguns jogadores dele. Gente, as suas vitórias foram boas, mas o que vai ficar parecendo é que vocês precisaram da arbitragem para ganhar da gente. E a gente estava com meninos de 19 e 15 anos para jogar contra a equipe adulta. Então eu acho que a arbitragem atrapalhou demais o jogo. Entendeu? Faltas que só davam para nós, não davam para eles. Eu acho que estragou demais o brilho da equipe de Canguçu. Uma boa equipe. E eu já esperava uma derrota, porque eu queria que meu time sofresse a derrota para eles colocarem a cabeça no lugar e voltarem a treinar e voltar a perceber que eles não eram imbatíveis, que eles não eram invencíveis. E que nisso a gente poderia consertar e partir para a próxima fase. O Flávio, do projeto Visão da Periferia, conseguiu as doações das bolas de basquete para o time. Como isso ajuda a equipe? Como a gente é uma equipe de periferia, que a gente não tem apoio, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada, ajudou demais, porque essas bolas que vieram vão ajudar, vão melhorar o treino. E vem justamente do dia da clínica, que nós fizemos uma clínica domingo passado, onde a gente contou aí com o instrutor Rodrigo Otávio, do Minas, contamos com a personal trainer, né, dona da Estúdio Fitness, né, Poliana, que fez um ótimo trabalho com os meninos, e essas bolas ajudou demais, ajudou os meninos a fazer aquele trabalho que o Rodrigo queria, entendeu? E agora vai auxiliar nos treinos. E aí, com a implantação de uma equipe feminina que vai vir agora, as bolas, como são mirins, elas vão ajudar demais o time feminino a treinar, entendeu? Então, tipo assim, veio só para acrescentar e melhorar o nosso trabalho com a equipe. Como é ter uma filha jogadora no time, na equipe? Como eu já tenho um filho, né, na equipe, é uma filha. É normal. Brincadeira à parte, gente. Realmente o Luiz parece comigo mesmo. Não, sem zoação. Eu tava olhando uma foto dele lá, que ele tá sozinho assim, e se eu tirar a barba e rapar a cabeça, eu vi que o Luiz, até uma grande alegria ter um jogador assim. Ter uma filha no time é bom. Eu acho só ruim para ela, porque o tempo todo que ela jogou comigo nesse time, todo mundo cobrava dela: você é filha de treinador, você tem que ser a melhor, você é filho de treinador, você tem que ser isso, você tem filho de treinador, você tem que ser aquilo. É igual a mesma coisa quando é uma filha de um pastor. Mas você não pode fazer isso porque você é filha de pastor, você não pode fazer aquilo porque você é filha de pastor. Gente, cada um tem uma ideologia, igual eu nunca cobrei assim, questão dela, se ela quisesse fazer outro esporte, ela poderia ter feito, mas ela resolveu jogar basquete. É uma boa jogadora, né? Só precisa treinar mais, esforçar mais, ter um pouco mais de disciplina, menos preguiça, entendeu? E aí ela consegue fazer um bom trabalho, mas tem um bom chute de 3, tem hora que ela comanda a equipe muito bem, começa a conversar com os meninos, igual no torneio interno, estava na equipe do Capitão Caio, a equipe começou a perder, ela começou a chamar a atenção dos meninos e aí conseguiu consertar a equipe. É bom, né? E eu acho que a gente deve contar mais com a parceria dela, ela ter mais união com a equipe, ter mais união com o pai, para a gente conseguir fazer um bom trabalho. E nessa mesma pegada aí de ter uma filha jogando,
eu sinto falta muito da irmã do nosso capitão, a Natieg, que teve que sair do bairro. Era uma ótima jogadora também, lutava, brigava, corria, e eu tinha orgulho de ser treinador dela, do mesmo jeito que eu tenho orgulho de ser treinador da minha filha. Orgulho também da outra irmã do Tyson, também a Thalita, também, que era uma menina esforçada, que corria, que lutava atrás do sonho dela, entendeu? E agora também, agora a gente tem aí a introdução de algumas meninas para voltar com o time feminino, né? E uma coisa que eu vou falar aqui, que era de vez em quando, ela briga comigo de vez em quando, comigo não, manda Ricardo para mim. O Ricardo nunca fala de mim, mas eu falo da Tawane, quando acabou, da esposa do Tyson, eu falo. É porque eu ainda não vi ela treinando, eu ainda não vi ela pegando aquele treino firme. Eu vejo ela na quadra treinando, mas eu quero que ela pegue um treino firme, eu quero que ela corra, eu quero poder elogiar ela na quadra, entendeu? Eu quero, tipo assim, que ela seja igual a Thieg, Thalita e Larissa, que a gente elogia. Mas ela precisa fazer a parte dela de correr e treinar, entendeu? Porque ninguém consegue ser bom sem ter treino. Você tem alguma meta para 2023 com o time? Bem, a meta que eu tenho é igual foi com os meninos. Nós já estamos agendando aí jogos, torneios que estão vindo aí. Eu acho que os meninos aí têm grandes condições. É igual todos os jogos que nós tivemos, mesmo aquele lá de Pará de Minas que nós perdemos. O pessoal mesmo falou, pô, você tem uma boa estrutura, seus meninos jogam bem, seus meninos têm capacidade de ser uma grande equipe. Faltou só um pouquinho de entrosamento e aquela falta aí de comunicação do time. Porque os meninos assustaram, entendeu? Tipo assim, igual eu falei, vieram de muitas vitórias, teve essa derrota e eles se perderam tudo. Mas tem um método sim, a meta é a gente tentar ganhar a maioria dos jogos que vem, a gente tentar disputar a maioria dos campeonatos e ganhar todos, né? Que essa é a função de todo o time e é a função que eu trabalho durante 18 anos por isso. E uma coisa que eu queria acrescentar aqui é que teve uma clínica, né? Como falei com vocês, uma clínica de basquete no domingo, né? A gente convidou a maioria do pessoal que vinha, que é uma clínica 0800, porque ultimamente a maioria das clínicas que o pessoal faz é cobrado. A gente quis fazer essa clínica grátis para ajudar os times de periferia, o pessoal que não tem dinheiro para pagar para ir numa clínica, o pessoal que não tem dinheiro, ainda mais nessa crise que o país está vivendo, para pagar as coisas, queríamos fazer uma coisa bacana para todos participarem. Infelizmente não veio muita gente, mas o meu time veio, participou, gostou demais desse evento aí. Agradeço demais o Rodrigo Otávio por esse trabalho maravilhoso que ele fez com os meninos. Agradeço a Poliana também pelo trabalho que ela deu ali, voltado para o condicionamento do basquete. Agora mais para frente nós vamos ter aí a senhora Fabiana, né, a mãe de um jogador nosso, com a parte médica, né, falando sobre a questão dos meninos ali que come 8 barras de chocolate, toma 2 Coca-Cola para ir treinar no domingo, para eles não fazerem isso que eles vão acabar morrendo, né? Então vai ter já essa conversa aí, né, para tentar melhorar os meninos da melhor maneira possível. E uma coisa que eu deixo clara para todo mundo, gente, não deixe as pessoas matarem seus sonhos, não. Se você quer ser um grande esportista, se você quer jogar basquete, vôlei, futebol, qualquer tipo de esporte, handball, natação, se você quiser jogar ou participar, só a pessoa chegar para você e falar assim, não, você não pode jogar, você não vai ser boa jogadora porque você é baixinha. Não, você não vai ser boa jogadora porque você é gordinha. Você não vai ser boa jogadora porque você é muito grande. Você não vai ser boa jogadora porque você é magrinha. Não escute os outros. Corra atrás dos seus sonhos e vá atrás. Porque quando você corre atrás dos seus sonhos com fé e com determinação, o Senhor Jesus abençoa você e seu sonho acaba se realizando. Então não desista, não escute os outros, escute o seu coração. Agradeço a sua participação e até o próximo bate-papo. Até mais, gente. Muito obrigado.